Uma coisa que eu percebi aqui no canal é que eu sempre falo com vocês aqui para vocês não dependerem de somente uma fonte de renda, para vocês não ficarem refém somente dos aplicativos de entrega, né, Mercado Livre, Shopee e outros aplicativos, né? Eu sempre comento isso aqui no canal, mas eu percebi também que tem poucos conteúdos relacionados a transporte fora dos aplicativos, a transporte de forma autônoma, vamos colocar assim. Existem alguns conteúdos aqui, sim, eu já coloquei alguns, mas eu percebi que a quantidade de conteúdo sobre Mercado Livre e Shopee é muito maior. Então, para equilibrar essa balança, a gente vai começar também a colocar bastante conteúdo aqui, ensinando vocês a buscar outras alternativas aí no mercado de transporte, tá bom? E hoje nós vamos mostrar para vocês aqui a diferença entre os registros ANTT que você faz, tá bom? Justamente para vocês entenderem como que começa esse desenvolvimento, né, como motorista autônomo. Antes de nós entrarmos no assunto do vídeo, deixa eu só agradecer os membros aqui do canal, tá bom? Que são eles, o Felipe Express, o João G, o Felipe Cruz, o Girleno Franco, a Nádia Zanon, o Felipe Santos, Cláudio Camargo, Andressa Almeida, o Érico, o Vitor Rangel, a Denise Figueiredo, o Joselide Gonçalves e o Juscelio. Muito obrigado a todos vocês que ajudam a produção de conteúdo aqui no canal. E além de eu perceber esse fato, pessoal, que tem pouco conteúdo aqui relacionado a ser motorista independente, né? Não é que não tenha conteúdo, é que proporcionalmente, né, a quantidade de conteúdos de Mercado Livre, Shopee e as outras plataformas são muito maior. Então, além disso, me acendeu, né, esse alerta, primeiramente, porque apareceu um comentário que eu achei muito interessante aqui no canal, que foi uma pessoa me perguntando sobre a questão do registro ANTT, ela explicando que ela adquiriu um veículo novo, né, e o antigo proprietário falou com ela que já tinha ANTT. Então, ela perguntou se ela precisava fazer uma ANTT nova, né, um novo registro ANTT nesse caso. E eu respondi lá no comentário, respondi que sim, precisa fazer sim o registro ANTT por conta do seguinte: o registro ANTT ele não é do veículo, o registro ANTT ele é seu pessoal, seja como pessoa física, né, seja como pessoa jurídica. Quando você vai fazer o seu registro ANTT, você coloca lá se você é pessoa, né, se você está fazendo aquele registro como pessoa física ou como pessoa jurídica, tá bom? O que acontece é que precisa ter um veículo veiculado à sua ANTT, tá? Mas o registro ele é seu e é intransferível, ou seu ou da sua empresa, né? Então, nesse caso, sim, ele precisava fazer esse registro dele e tirar o veículo que ele adquiriu que está vinculado à NTT do antigo proprietário, ele precisa vincular agora a NTT dele. Então, é esse processo que ele precisa fazer. Inclusive, uma outra dúvida que já apareceu aqui também anteriormente é se você pode fazer o registro ANTT sem ter carro. E a resposta também é sim, você pode fazer o seu registro ANTT sem ter o seu veículo ainda. Mas eu não falei aqui que você precisa vincular um veículo ao seu registro ANTT? Então, exatamente. Então, enquanto você não vincular este veículo, né, um veículo à ANTT, o seu registro fica com status pendente. Aí depois que você fazer essa vinculação de um veículo, aí sim o seu status fica como correto, como definitivo do seu registro, né? E uma coisa que é sempre necessário explicar aqui, que eu sei que é corriqueira, a maioria sabe, né? Mas quando nós falamos aqui que nós fazemos o nosso registro ANTT, na verdade não é esse nome, tá? O nome mesmo é o RNTRC, que é o Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas, tá? E por que nós falamos que é o registro ANTT? Porque a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela é, na verdade, a agência responsável por emitir esse registro e também por fiscalizar toda atividade de transporte de cargas no nosso país. Tá bom? Então, assim, vocês vão ver bastante sigla no vídeo aqui hoje, tá? E por isso também eu não vou ficar entrando muito nesse assunto, me estendendo muito a isso, não. Mas se você realmente quer trabalhar com transporte, você vai precisar começar a ficar aí mais familiarizado com essas siglas. E outra coisa que eu preciso falar aqui também, pessoal, é que o registro RNTRC, o registro da NTT, ele é somente para quem tem veículo utilitário mesmo, tá? Que é o veículo correto para fazer transporte. Já falei aqui algumas outras vezes, carro de passeio é gambiarra, tá? Então não existe fazer registro da NTT e vincular o seu carro de passeio, tá? Se você tem carro de passeio, esquece, esse conteúdo aqui não é para você. Se você não pensa, se você não tem um veículo utilitário, né, ou não pensa em
adquirir um veículo utilitário, realmente esse conteúdo aqui não vai valer muita coisa não, que é só para quem trabalha mesmo de forma mais profissional no transporte, beleza? Então, quando você vai fazer o seu registro RNTRC na NTT, igual eu expliquei anteriormente, esse registro basicamente ele tem 3 classificações, tá? É a classificação de TAC, de ETC ou de CTC, tá bom? E o que significa essas siglas? O TAC é o transportador autônomo de cargas. Ele é justamente para o profissional, pessoa física ou pessoa jurídica de pequeno porte, né? No caso, MEI ali, MEI caminhoneiro tem muito, tá? Então, ele é a categoria para esse tipo de profissional. Já o ETC é o registro para a empresa de transporte rodoviário de cargas, ou seja, é o registro para a transportadora mesmo, tá? Esse já é o registro justamente para aquela pessoa que ela quer abrir uma empresa e quer contratar outros motoristas para trabalhar para ela, seja como agregado, que no caso é o TAC, ou através de frota própria, se ela vai criar a sua própria frota. Inclusive, o ETC, ele precisa ter um responsável técnico junto à NTT. Então, o ETC tem algumas burocracias a mais aí do que o TAC. Por último, mas não menos importante, vem o CTC, que o CTC é bem menos comum, tá? É somente em casos excepcionais mesmo, porque o CTC é de cooperativa. É a cooperativa de transporte rodoviário de cargas. É quando pelo menos 20 transportadores autônomos se unem para montar essa cooperativa, entendeu? Inclusive, quando eu comecei lá no Mercado Livre, eu comecei vinculado a uma cooperativa. Quem é mais antigo aqui no canal sabe que eu já falei um pouco mais em relação a isso. E uma coisa muito importante que você precisa saber é que se você é um TAC, né, um transportador autônomo de cargas, se uma ETC vai te contratar, no caso uma empresa, uma transportadora, ela pode fazer 2 tipos de contrato com você. O contrato do TAC independente, né, que é justamente quando você tem todo o seu registro ali, ela vai te contratar, vamos colocar assim, somente para um frete ou outro, né, de forma esporádica, e o TAC agregado, que aí o agregado já é um sistema diferente. Tudo isso, pessoal, ele é mais voltado para transporte de caminhão para cima, tá? Caminhão, carreta, né, e por aí vai. Tudo isso foi absolutamente adaptado de uma forma, desculpa o termo, mas na minha humilde opinião, muito porca pelas plataformas, entendeu? Porque as plataformas querem contratar a gente sem nenhuma responsabilidade de vínculo. Essa é a verdade. Essa é a verdade mesmo, tá? Então tudo isso foi adaptado de uma forma muito porca pelas plataformas. Então por isso que é interessante você saber isso daqui, até porque se você quiser saber, se você quiser expandir os seus horizontes, né, é necessário você entender como que funciona o mercado de entregas. E tenha em mente o seguinte, as plataformas de transporte por aplicativo, elas não são praticamente nada perto do oceano de oportunidades que é o transporte rodoviário de carga aqui no Brasil, tá? 70% de tudo que é movimentado aqui no Brasil é movimentado através do transporte rodoviário. Então, quando você pensa nisso, você entende a quantidade, o oceano de oportunidades que é. Você precisa entender como que funciona todo esse processo aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o nosso próximo encontro aí. Valeu!